Olá, meu nome é Giana, sou fisioterapeuta, sou tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Intensiva da Universidade de São Francisco e vou apresentar o trabalho intitulado A Influência da Estratégia Ventilatória no Desfecho e Tempo de Internação, Modos Assisto Controlado e SMV. O objetivo do estudo foi verificar a influência do modo ventilatório nos índices de mortalidade, permanência hospitalar e tempo em ventilação mecânica. O estudo foi observacional, retrospectivo, foi aprovado no Comitê de Ética e a coleta de dados se deu através da análise de prontuários entre 2015 e 2017, que foi justamente um período de transição no hospital, onde o modo SMV deixou de ser usado rotineiramente como o modo principal de ventilação. As estatísticas utilizadas foram teste Q-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney e Kruskal, com alfa de 0,05. Foram incluídos pacientes com internação na UTI por motivos clínicos entre 2015 e 2017 que fizeram uso de ventilação mecânica invasiva, todos maiores de 18 anos. Foram incluídos pacientes que tinham informações incompletas no prontuário ou que foram submetidos a cirurgias eletivas ou de urgência, exceto PO de drenagem de tórax e traqueostomia. Entraram no estudo, então, 345 prontuários, e esses pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo A, 151 pacientes, que foram ventilados predominantemente em SMV mais pressão de suporte, e o grupo B, 194 pacientes, ventilados predominantemente no modo assisto controlado. Ambos os grupos eram desmamados de forma prioritária em pressão de suporte. Em relação à faixa etária, não houve diferença entre os grupos A e B, com média geral de 55 anos. Gênero também, a maioria sexo masculino, sem diferença entre os grupos. E os SAPs também, média geral de 55 pontos, também sem diferença entre o grupo A e o grupo B. O diagnóstico clínico mais comum foi traumas, infecções ou sepsis. Em relação à falha de extubação, no total 18% de falhas, também sem diferença entre os grupos. Em relação à realização de traqueostomia, 25% realizaram, também sem diferença entre os ventilados em SMV mais pressão de suporte e os ventilados em assisto controlado. Quando nós analisamos a mortalidade, 35% do grupo A foram a óbito e 42% do grupo B, também sem diferença estatística entre eles. Em relação ao tempo de hospitalização, foi em média 18 dias. Essa média varia na literatura entre 17 a 22 dias, também sem diferença entre os grupos. E em relação ao tempo de ventilação, a de permanência em ventilação foi 8,7 dias, também sem diferença entre o grupo A e B. E nós observamos na literatura que também existem essas divergências nos desfechos quando comparando os modos ventilatórios tradicionais, convencionais. Alguns resultados semelhantes aos do nosso estudo, como o de Ortiz em 2010, que analisou pacientes com SARA e não encontraram diferença em relação à mortalidade, duração de ventilação mecânica e internação, e encontraram até melhora na oxigenação nos pacientes ventilados em SMV. Robson também não encontrou diferença entre os dois grupos. Nós concluímos que no presente estudo, com esses pacientes clínicos avaliados, o SMV como principal modo ventilatório não se mostrou inferior ao modo assisto controlado, diferente da nossa hipótese. Quando comparamos número de falhas em extubação, tempo de ventilação mecânica, tempo de hospitalização e índices de mortalidade. Obrigada.